Olá pessoal, nesta videoaula eu vou falar sobre vista em corte. Mas antes de mais nada, peço a vocês que se inscrevam no meu canal, aperte o sininho para receber as notificações e já deixe um like deste vídeo. Vamos lá, hein? Muito bem. Vista em corte. Utilizamos a vista em corte para fazer as representações com o objetivo de melhorar a visualização e o entendimento de detalhes internos de peças e conjuntos, reduzindo a utilização de linhas tracejadas, que são aquelas linhas que mostram as arestas não visíveis. Vejam aí no caso da figura, onde nós temos na vista frontal várias linhas tracejadas. Então, estas linhas tracejadas, elas dificultam o entendimento dos detalhes internos dessa peça. E a mesma coisa na vista lateral esquerda, nós temos também várias linhas tracejadas e estas linhas tracejadas só fazem dificultar o entendimento. Então, nós utilizamos para isso o recurso de fazer um corte na peça. Isso de maneira simbólica, logicamente, né? Utilizando planos de cortes. E estes planos de cortes fazem com que as arestas se tornem visíveis. Assim ficariam as projeções representadas em cortes. Nós teríamos aí dois planos de corte, um demonstrado na vista frontal e outro demonstrado na vista lateral esquerda. E para fazer estes cortes, nós utilizamos onde o plano de corte coincide com a peça, nós utilizamos as achuras. Então, as achuras são linhas ou figuras com o objetivo de representar tipos de materiais em áreas de corte em desenho técnico, conforme a norma NBR 12298. As achuras devem ser traçadas em linha estreita, também conforme uma norma NBR 8403. E na representação geral de qualquer material deve ser usada a achura mostrada na figura 1, que é deste jeito. Então vocês percebam aí na figura 1 que a achura é uma linha ou desenho, né, feito onde tem o contato do plano de corte com o material da peça, e ela tem o objetivo de representar este tipo de material. No caso geral de qualquer material, nós representamos a achura conforme está na figura. As achuras específicas, conforme o material, são representadas na tabela. Então, vamos ver aí que nesta figura nós temos lá em cima o tipo de achura e ao lado direito o material que representa esta achura. No caso do primeiro material que nós temos lá, ou a primeira achura que nós estamos demonstrando, ela equivale ao material elastômeros, vidrocerâmicas e rochas. Abaixo nós temos a achura de concreto, que é muito utilizada na área da construção civil. Embaixo do concreto nós temos o líquido, embaixo do líquido a madeira, que já se parece mais com um desenho, e abaixo da madeira a achura que representa a terra. Então, no caso de achuras específicas, nós temos que ver qual é a achura correspondente e, no desenho técnico, especificar esta achura de forma correta. Mas a melhor maneira de fazer a representação da achura
é daquela de uma maneira geral, ou seja, especificar o material não pela Ashura, mas especificar o material numa lista de materiais. As Ashuras, elas são formadas por linhas inclinadas a 45 graus em relação às linhas principais do contorno, ou eixos de simetria, conforme está demonstrado aqui nesta figura. Então, vocês vão perceber que, mantendo-se o eixo principal inclinado, a angulação da Ashura ela é feita em relação a este eixo principal e sempre inclinadas a 45 graus. As Ashuras, ainda em uma mesma peça, são sempre feitas numa mesma direção, como está mostrado aqui no desenho. Ou seja, quando nós temos aí uma única peça, todas as linhas da Ashura são feitas numa direção de 45 graus. As Ashuras no desenhos de conjuntos em peças adjacentes devem ser feitas em direções opostas ou com espaçamento diferente. Então, este desenho representa como deve ser feita a Ashura nos desenhos em conjunto. Então, nós temos, no caso deste desenho, o item 1 e o item 2, que são peças normais de construções mecânicas, e estas peças elas estão ashuradas em direções opostas, né? Uma está o ângulo de 45 graus partindo da esquerda para a direita, a peça 1, e na peça 2 esse ângulo de 45 graus está partindo na direção da direita para a esquerda. E as Ashuras em uma única peça composta, ou seja, quando a peça ela é soldada, arrebitada, remanchada ou colada, são feitas em direções diferentes também. Neste caso, né, na representação do desenho, nós temos duas peças que formam uma única peça, né, porque estas duas peças elas foram rebitadas. E, nesse caso, também a direção da Ashura é feita em sentidos opostos. As Ashuras têm sempre a mesma direção, mesmo quando o corte de uma peça é executada por vários planos de cortes paralelos. Por exemplo, nessa figura, nós temos vários cortes tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal, e estes desvios que formam no plano de corte não alteram a direção da Ashura. Ela permanece sempre na mesma direção. E quando houver necessidade de representar dois elementos alinhados, manter a mesma direção das Ashuras, porém com linhas desencontradas, como está demonstrado neste desenho. Nós temos também, neste caso, planos de cortes ortogonais, um em relação ao outro, um transversal e o outro longitudinal. E quando nós temos dois elementos alinhados, o que nós utilizamos é deslocar a Ashura, ela está no mesmo sentido, mas ela está deslocada para representar que ali houve uma diferença de planos de corte. Isto para representar dois elementos que estão alinhados. Não é o caso da representação feita no desenho acima. E as Ashuras devem ser interrompidas quando há necessidade de se inscrever na área ashurada, um determinado valor. Então, por exemplo, neste caso, onde nós temos a necessidade de fazer a cotagem dentro de uma área que está ashurada, nós temos que fazer, neste caso,
a interrupção das linhas de Ashura para que o valor da cota, né, ou o valor, o valor que está representado não tenha problemas de ser interpretado. E as achuras, elas podem ser omitidas em secções de peças de espessuras finas. Neste caso, a secção deverá ser enegrecida. No desenho do conjunto, peças adjacentes devem ter um espaçamento em branco de no mínimo 0,7 milímetros. Então, para peças finas, a representação ficaria conforme está mostrada no desenho. Então, nós iremos enegrecer a espessura e no espaço entre uma peça e outra, nós temos que criar um filme em peças de desenho de conjuntos, né? Criar ali o que nós chamamos de um filme de 0,7 milímetros de espessura. Então, aqui, no caso das chapas, nós vamos enegrecer, vamos deixar enegrecida, e o espaçamento entre uma peça e outra deverá ser de 0,7 milímetros. Cortes e secções. Os cortes ou secções são evidenciados através da Ashura, conforme a norma 12.228, como nós vimos anteriormente sobre o assunto de Ashuras. E a disposição dos cortes ou secções segue a mesma disposição das vistas. Então, como nós vimos na aula de projeções ortogonais, a disposição dos cortes, elas seguem a mesma disposição das projeções ortogonais. E quando a localização de um plano de corte for claro, não há necessidade de indicação da sua posição e identificação. Então, neste caso, por exemplo, né, onde o plano de corte está evidente, não tem nenhuma outra possibilidade deste plano de corte não passar pelo centro do furo, como está demonstrado na vista lateral esquerda em corte, então nós não precisamos da identificação deste corte. Simplesmente fazemos as duas vistas e a vista lateral direita ela seria achurada. Agora, quando a localização do corte não for clara ou quando for necessário distinguir entre vários planos de corte, a posição do plano de corte deve ser indicada por meio de linha estreita traço ponto e larga nas extremidades e na mudança de dimensão, na mudança de direção, conforme a NBR 8403. E o plano de corte deve ser identificado por letra maiúscula e o sentido de observação por meio de setas. A designação do corte correspondente é feita nas proximidades do corte. Então, vocês podem perceber neste desenho que nós temos a identificação de um corte ou de vários planos de corte, a designação desses vários planos de corte, ela é indicada por meio de linha estreita traço ponto. E nesta indicação de corte, nós colocamos nos desvios e nas extremidades a linha mais larga, conforme a NBR 8403, que trata sobre tipos de linhas. E a designação do corte correspondente, ela é feita nas proximidades da vista que está em corte. No caso, nós temos a indicação do corte na vista superior e na vista frontal nós temos a representação deste corte e o corte AA ele deve estar próximo da vista em corte. Cortes e secções. Nos cortes no sentido longitudinal,
não são achurados. Dentes de engrenagens, parafusos, porcas, eixos, raios de roda, nervuras, pinos, arruelas, contrapinos, rebites, chavetas, volantes, manípulos, ou seja, estes itens que foram destacados, eles não são achurados, eles permanecem como se não tivesse passado lá um plano de corte. Por exemplo, nesta figura, nós temos pinos que não foram achurados, arruelas e contrapinos. Assim como nesta outra figura, nós temos também os rebites, que não são achurados. Então, é como se estes elementos tivessem ali para mostrar que eles são itens normalizados, que eles não são achurados. E agora, os tipos de corte. Como eu falei na aula, nós temos alguns tipos de corte e nem todos nós vimos no decorrer da nossa aula. Mas aqui eu vou passar para vocês todos os cortes que são disponibilizados na norma NBR 10097. Aliás, tudo o que foi falado aqui, ele está referenciado nesta norma. Então, não é o caso de se falar que pode ser feito de um jeito ou de outro. Não, nós temos que seguir a norma relativa àquilo que nós vamos executar em desenho técnico. Então, se nós formos falar sobre vistas ou representações de peças em desenho técnico, nós temos que seguir a orientação da norma. Por exemplo, corte total. A peça ela é cortada em toda a sua extensão por um plano de corte. Então, no corte total existe apenas um plano de corte. Numa peça com parte de revolução, contendo elementos simetricamente distribuídos, furos ou nervuras radiais, sem que passem por um plano de corte, faz-se uma rotação no elemento até coincidir com o respectivo plano de corte e rebate-se sem fazer nenhuma menção especial. Meio complicado esse texto, mas vamos ver na figura que isto fica melhor evidenciado. Por exemplo, neste desenho, nós temos um único plano de corte, que é o plano de corte AA. E nós estamos representando este corte na vista lateral direita. Percebam então que este furo ele foi rotacionado em relação à linha de centro e este rebatimento do furo foi feito na vista lateral direita. Percebam que se nós passarmos por aquele plano de corte, na vista lateral direita não seria representado o furo como está sendo. Então, este furo ele foi rotacionado até coincidir com o plano de corte e ele aparece mostrado na vista que está em corte. Isso nós não precisamos fazer nenhuma indicação especial, apenas rotacionamos e mostramos a indicação no corte lateral da vista lateral direita. O meio corte ele representa a metade da peça mostrada em corte e permanece a outra metade em vista normal. Só eliminamos da outra metade as linhas das arestas não visíveis. Este tipo de corte é peculiar às peças simétricas. Então, normalmente não. E nestes casos em que nós executamos o meio corte, este meio corte refere-se às peças simétricas. Então, por exemplo, neste caso, nós temos duas peças demonstradas. Na peça do lado esquerdo, nós temos a linha
de simetria na posição vertical e a parte esquerda, ela é demonstrada em corte e a parte direita, ela não é demonstrada em corte. Então, esta representada em corte, esta outra metade sem corte. Assim como na peça do lado direito, a linha de simetria, ela está na posição horizontal e a parte de baixo está representada em corte e a parte de cima está representada em vista normal. A dúvida neste caso é se a norma ela designa qual lado deverá ser representado em corte ou qual lado não deverá ser representado em corte. A norma não especifica este tipo de situação. Então, o desenhista deverá, na hora de executar a vista, determinar qual será a melhor opção. No caso da linha de simetria estar na posição vertical, ele escolhe se a vista em corte ficará do lado esquerdo ou do lado direito, né? Lembrando que se ele decidir ficar pelo lado direito, a outra aparece em vista normal. A mesma coisa se o eixo de simetria ele está na posição horizontal. Tanto faz nós desenharmos a parte representada em corte na parte superior ou na inferior. Tanto faz. A norma não regulamenta sobre isto. Outro tipo de corte é o corte parcial. Apenas uma parte da peça é cortada para focalizar um determinado detalhe, delimitando uma linha contínua estreita, desenhada à mão livre, ou por uma linha estreita em zigue-zague, conforme a norma 8403. Então, ficaria representado assim a vista em corte parcial. É feito uma parte que é em corte e é limitado este corte por uma linha que é feita à mão livre, linha estreita ou em zigue-zague. Outro tipo de corte é o corte em desvio. A peça é cortada em toda a sua extensão por mais de um plano de corte, dependendo da sua forma particular e dos detalhes a serem mostrados. Então, corte em desvio, nós percebemos aí que a indicação do corte, ela sofre alguns desvios, ou seja, são criados outros planos longitudinais e transversais. Neste caso do plano de corte AA, ele é utilizado para demonstrar alguns detalhes que nos interessam. Então, nós desviamos o corte passando por estes detalhes que para nós é importante. Então, ele é representado na vista superior e demonstrado à vista frontal em corte. Outro tipo de corte que nós usamos são as seções. A diferença entre corte e seção é simples. O corte, quando nós executamos esse procedimento, a parte de trás, ou seja, a parte posterior aos planos de corte, ela é demonstrada. No caso de secções, a parte ela não é demonstrada, ela é limitada apenas à seção que nós passamos o corte. Então, o contorno da secção dentro da própria vista é traçado com linha contínua estreita, conforme a norma NBR 8403. Então, neste caso, nós temos aí a seção do corpo da peça representada na mesma vista da peça. Portanto, nós traçamos esse contorno do corpo da peça em linha contínua estreita, conforme a NBR 8403.
Então, esta é a seção e esta é a linha contínua estreita que dá a forma da seção que nós estamos verificando na peça. E o contorno da seção é deslocado e traçado com linha contínua larga, e a seção é deslocada. A seção deslocada pode ser posicionada próximo à vista e ligada a ela por meio de linha estreita traço ponto, conforme a NBR 8403, ou numa posição diferente. Neste caso, é identificada de maneira convencional, de maneira normal. Então, vocês veem aí neste desenho que nós temos vários corpos neste eixo e este eixo tem detalhes desses corpos. Portanto, as seções, neste caso, são feitas próximos à vista, ou seja, ligadas por linha estreita traço ponto, como é o caso da seção AA e da seção BB. E nós temos também numa posição diferente, ou seja, não alinhados ao eixo longitudinal da peça, as seções CC e a seção DD, que estão desenhadas abaixo da linha da peça. Só notem bem a diferença de corte e secção, que o corte ele é feito e é demonstrado a parte posterior do corte. No caso da seção, não, nós só mostramos o corpo da seção onde nós estamos realizando este procedimento. É isto, pessoal. Vocês viram aí, com relação ao desenho técnico, uma teoria bem importante sobre achuras e outra teoria bem importante que são as representações de vista em corte. Então, vocês viram alguns tipos de corte: corte total, corte parcial, corte em desvio e meio corte, e os cortes que são representados por seções, ok? Lembrando que toda essa teoria que nós vimos, ela é regulamentada pela norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Muito bem. Se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, deixem lá nos comentários que eu vou ver mais tarde. Um abraço e até a próxima.